Tempo chuvoso e estradas cheias em Santa Catarina. Quem deixou para voltar para casa hoje enfrentou filas e rodovias lotadas no sentido norte do estado, além dos registros de acidentes. O que pode acontecer em caso de afastamento de Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer? O 8º pedido de impeachment contra o governador foi entregue hoje na Alesc. E o plano de contingência para a retomada das aulas presenciais em Santa Catarina já está pronto. Os primeiros a voltarem às aulas devem ser os estudantes do ensino médio. O SBT News está no ar. Olá, muito boa noite para você. A gente começa o SBT News de hoje mostrando a situação de algumas rodovias do estado durante todo o dia de hoje. Essas imagens que você vai ver são do fim da tarde, hoje, na BR-101, no quilômetro 117, em Itajaí, no litoral norte. Uma carreta bateu contra uma barreira de concreto de proteção da rodovia. E além do acidente de trânsito e da chuva, o retorno para casa de quem mora em Curitiba, no Paraná, já que lá é feriado hoje, também acabou causando aí muito congestionamento. Perto das 7 horas da noite, a autopista Litoral Sul registrava 31 quilômetros de filas. Por isso, nós trazemos o alerta para o cuidado redobrado no trânsito nesse dia de chuva, que também predominou no estado aí durante todo o feriadão. Com isso, muitos acidentes de trânsito foram registrados nas rodovias estaduais, nas rodovias federais, em Santa Catarina. Quem tem informações para a gente com esse balanço é a repórter Graziane Ubiali. Quantos acidentes que foram registrados ao todo, né? Agora que a gente já tem esse número aí, esse balanço fechado, Grazi. Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos. Bom, temos 171 acidentes registrados ao longo do feriadão nas rodovias catarinenses. Só nas rodovias federais foram 98 ocorrências, com 11 mortes. E veja, Bruna, 7 óbitos foram na BR-470, 3 na BR-282 e 1 na BR-280. A operação da Polícia Rodoviária Federal ainda registrou mais de 3.200 autuações por infração de trânsito, aí incluindo embriaguez ao volante, falta do uso do cinto de segurança, ultrapassagens proibidas, entre outras infrações. Vamos acompanhar o que o inspetor Luiz Graziano tem a dizer sobre a operação. O que nos chamou a atenção foi que nenhum acidente com óbito ocorreu na BR-101. Todos ocorreram em rodovias de pista simples, salvo um acidente na Via Expressa aqui em Florianópolis. A maioria dos acidentes com óbitos, acidentes graves, foram em rodovias de pista simples e colisões frontais, muitos envolvendo carro e caminhão. A BR-470 foi responsável pela ocorrência de 7 mortos. Já nas rodovias estaduais, foram 73 acidentes, com 41 pessoas aí com ferimentos, né? 6 pessoas perderam a vida. E aí, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o que agravou ainda mais esse feriadão foi justamente a condição chuvosa, como você bem falou, e ainda tivemos em alguns trechos da Serra Catarinense, no oeste e no extremo oeste, o registro de neblina, o que prejudica ainda mais a visibilidade. Por isso, Bruna, sempre aquele alerta, né? Em dia de chuva, baixa visibilidade, mais atenção ainda ao volante. É verdade, Grazi. Hoje o dia foi de muitos acidentes de trânsito, também em Florianópolis, também agravado justamente pelas condições aí climáticas, né? É verdade, sim, Bruna. Pelo menos 6 acidentes foram registrados pela Guarda Municipal só aqui na capital. E aí a maioria das pessoas, claro, teve ferimentos leves, mas nós tivemos um acidente mais grave que foi registrado ainda no início da tarde de hoje, na curva principal em direção ao elevado do Dias Velho, ali na Beira-Mar Norte. A condutora do veículo, uma mulher de 34 anos, perdeu o controle do carro e colidiu contra um poste. Ela teve ferimentos graves, sim, ficou presa às ferragens. Aí o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o atendimento. Por isso, Bruna, a gente volta a reforçar aí o alerta com relação à atenção ao volante. Afinal de contas, nós ainda temos previsão para que esses dias chuvosos permaneçam aqui na nossa cidade e também pelo estado. Então, a atenção é sempre bem-vinda, né? Eu volto com você. Com certeza, cuidado redobrado, né, Grazi? Obrigada pelas informações, atualizando aí tudo que acontece no trânsito, né? Para quem ainda vai pegar a estrada, tem que ter muito cuidado.
E nessa terça-feira, o relatório final da CPI dos respiradores foi entregue ao presidente da Casa na Assembleia Legislativa do Estado, junto com um novo pedido de impeachment. Esse é o 8º contra o governador Carlos Moisés. Um desses pedidos já está tramitando e pode resultar no afastamento do governador e da vice-governadora. O novo pedido de impeachment se soma a outros 7 que já passaram pela Casa. 6 deles foram descartados e um, que também envolve a vice-governadora e o secretário de administração, foi aceito e está sendo avaliado por uma comissão especial de deputados. A denúncia considera que o governador errou ao aumentar o salário dos procuradores da Alesc sem que a decisão passasse pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Segundo a Procuradoria da Assembleia Legislativa, a equiparação salarial dos procuradores da Assembleia com o governo do Estado causou um prejuízo de R$9 milhões. Para o pagamento efetivo desse valor aos procuradores, seria necessário 2 coisas: uma lei específica autorizando ou uma decisão judicial determinando. No caso, não há nenhuma coisa nem outra. A gente não tem nenhuma lei que autorizou esse pagamento e nenhuma uma decisão que determinou o pagamento, a razão pela qual o pagamento foi feito ao arrepio da lei. Agora, o processo aceito passa por diversas fases, que incluem a defesa do governador, da vice e do secretário. Nessas fases, vai ser avaliado se houve ilegalidade nas ações do governo no caso do aumento do salário dos procuradores. É importante que se diga que não há nenhum ato corruptório ou lesivo aos cofres públicos promovido pelo governador e nem mesmo por nenhum outro agente político no nosso estado, nesse caso. Na verdade, essa é uma discussão de direito difuso coletivo de uma categoria que entende que faz jus a um benefício salarial e é uma discussão antiga que já vem rolando na justiça, já teve decisões contrárias, a favor, enfim, e que o governo jamais deixou de cumprir aquilo que foi determinado pela justiça, inclusive. Isso é um ponto. É claro que ele tem motivações políticas fortes, não existe nenhuma responsabilidade, não tem nexo causal de condenação para o Moisés e menos ainda a Daniela. Se há ou não ilegalidade, é isso que vai ser analisado. E se passar pelas etapas seguintes, aí sim podemos ter de fato um impeachment, o que significa que pode haver novas eleições diretas ou indiretas. Se essas vacâncias acontecerem nos 2 primeiros anos de mandato, é feita uma nova eleição direta para governador. Ou seja, o TRE vai convocar nova eleição, o período eleitoral, tudo como as eleições que vão acontecer agora no dia 15 de novembro. Agora, se a vacância acontecer nos 2 últimos anos de mandato, esta eleição será na modalidade indireta. Serão os 40 deputados estaduais que irão escolher, que irão votar no novo governador. A defesa do governador do estado diz que o novo pedido de impeachment em nada contribui para o desenvolvimento de Santa Catarina e que a ação não acrescenta novos fatos em relação às ações anteriores. A defesa diz ainda que está convicta de não haver ilegalidade praticada pelo governador no exercício das funções públicas. O retorno dos estudantes às salas de aula está previsto para acontecer em outubro em Santa Catarina. Os primeiros a voltarem devem ser os alunos do ensino médio. O plano de retomada vai ser apresentado amanhã, mas o Tribunal de Contas do Estado já determinou que os municípios também precisam se organizar para gerenciar essa volta. Mais de 1,5 milhão de alunos estão prestes a voltar para a escola em Santa Catarina. O dia 13 de outubro deve marcar o retorno das aulas presenciais. Tudo vai depender dos indicadores de controle da pandemia no estado, mas o retorno ainda deixa muitos pais inseguros. Eu tenho bastante receio, acredito que nem a rede particular, também nem a rede pública está preparada o suficiente para isso. Por mais que as crianças estejam orientadas em casa pelos pais, estejam orientadas pelos monitores da escola, eu acredito que a gente não vai ter pessoal suficiente para supervisionar isso tudo. É muito cedo, né? O pessoal muito aglomerado, né? Então, não acho necessidade nesse momento, né? Mesmo aqueles que esperam pelo retorno querem segurança para os filhos. Com toda a segurança possível, se tiver aquela proteção nas mesas também, além do álcool em gel da entrada, além de troca de máscara, eu acho que deveria voltar. A Secretaria de Estado da Educação já planeja as regras sanitárias, juntamente com a Saúde e a Defesa Civil, para o retorno das aulas presenciais. A volta dos alunos deve ser gradativa, começando pelo ensino médio, já que são mais maduros e conseguem respeitar os protocolos sanitários. Na sequência, os demais períodos também devem voltar às atividades.
Amanhã, um plano estadual de contingência será apresentado para as redes estadual e municipais de ensino. Os profissionais da educação serão capacitados para desenvolver os protocolos. A ideia é que as escolas se preparem para receber os alunos com segurança e seguindo todos os critérios sanitários. Mas a retomada só será liberada pela Secretaria da Saúde. O Tribunal de Contas do Estado estipulou ainda que os municípios criem comissões para fazer cumprir esses protocolos, que incluem medidas sanitárias, de transporte, alimentação, gestão de pessoas e aspectos pedagógicos. Esse documento que foi aprovado, ele estabelece condições mínimas, mas cada município deverá ter o seu comitê municipal, com participação da Secretaria da Educação, da Saúde, da Assistência Social, da Fazenda, representantes dos trabalhadores da educação, das escolas, e além disso, cada escola deverá ter o seu comitê. O planejamento será fundamental para que o retorno aconteça com segurança em cada município. O que nós cobramos dos municípios é que eles tenham o planejamento para o retorno, para que possam, então, verificar quais são os recursos financeiros necessários para atender a demanda desse planejamento. Por exemplo, nós sabemos que temos um grande contingente de profissionais da educação em situação de risco. Então, obviamente, isso pode levar a uma necessidade de uma contratação emergencial de professores, de outros profissionais. Outro exemplo, vai ser necessário que o Estado e os municípios adquiram recursos como máscaras, como álcool em gel, como toda a limpeza, pode haver a necessidade de um reforço. Então, é muito importante ter esse protocolo, estimar o quanto vai custar isso. Isso tem que ser pensado com antecedência. A coletiva para apresentar o plano de contingência e orientar as escolas vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook do SCC SBT amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Então, você pode ficar sintonizado já e acompanhar. Sobre esse assunto, a gente quer saber a sua opinião. No SBT Meio Dia, a gente lançou uma enquete para saber se você, que é pai ou mãe, se sentiria seguro em mandar o seu filho de volta para a escola, caso as aulas presenciais fossem retomadas. Vamos dar uma olhada em qual foi a resposta parcial até agora? Olha só, 19% dos pais e mães mandariam sim os filhos de volta para as escolas se a aula presencial retornasse agora em outubro. E 81% não deixariam os filhos retornarem. Então, você pode acessar a nossa página no Instagram e pode também participar dando a sua opinião. O momento é delicado, a retomada das aulas presenciais certamente vai movimentar muito a circulação de pessoas no estado e a gente quer saber a sua opinião, então continue participando com a gente lá pelo Instagram. E a gente volta a falar do caso da gestante que foi encontrada morta em Canelinha, na Grande Florianópolis, no dia 27 de agosto. Segundo o advogado da família, depois de 10 dias de internação, o bebê, a criança, passa bem e teve alta do Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital. A menina está agora sob a guarda dos avós e do pai e está sendo cuidada pela família. O transporte coletivo de Florianópolis vai contar agora com 116 novos horários a partir dessa quinta-feira. Esses horários vão ser distribuídos em 27 linhas que podem ser vistas no aplicativo Floripa no Ponto ou no próprio site que já está na tela. Vale lembrar, se for usar o transporte coletivo, não esqueça de fazer o check-in através do QR Code na entrada do veículo para que o controle dos passageiros seja feito. Caso algum deles seja confirmado com o coronavírus, é bastante importante que você faça esse check-in. Vamos dar uma olhada agora nos números atualizados da Covid-19 aqui em Santa Catarina. 2.442 pessoas já morreram por conta da doença nesses dias todos, nesses meses todos de pandemia. 20 nas últimas 24 horas. São agora 190.397 pacientes confirmados. 920 de ontem para hoje. A taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui no estado está agora em 69,2%. E mudando de notícia agora para falar uma coisa boa, também na área da saúde, para Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou hoje que o surto de sarampo, que começou em julho do ano passado e perdurou até abril desse ano, em 43 municípios, foi considerado encerrado. Nesse período, 411 casos foram registrados. Segundo o protocolo da Organização Pan-Americana da Saúde, são necessárias ao menos 12 semanas consecutivas
sem registros de novos casos, para que o surto da doença seja considerado encerrado. Mas a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado alerta que o sarampo é uma doença grave e pode causar complicações à saúde e até levar à morte. Por isso, a prevenção continua sendo indispensável. Depois do intervalo, a Petrobras anuncia a redução no valor da gasolina, mas, por enquanto, ainda não chegou no bolso do consumidor, não, hein? E por que a variação de preços no estado é tão grande de uma cidade para outra? A gente te conta já já. Hoje, a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço do combustível nas refinarias após 3 aumentos consecutivos. Mas o preço da gasolina em Santa Catarina, no estado, pode variar em até 70 centavos o litro, dependendo da cidade. Qual é a razão para essa diferença tão grande? Apesar do anúncio de uma redução do preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir dessa quarta, o consumidor catarinense não anda nada satisfeito com o preço do combustível aqui no estado. Parece uma máfia essa rede de postos de gasolina, né? Que uma hora eles botam R$3,30, R$3,40, R$3,50 e agora está R$4,50, R$4,49. Eu não sei, a gente não entende esses aumentos, essas baixas. A distribuidora diz que não aumentou, os postos diz que aumentou. A gente não sabe quem está falando a verdade? Estava R$3,40 e pouco há 15 dias atrás, agora está R$4 e pouco, aumentou quase R$1. Aí fica ruim pra gente, né? É botar a faca no peito do consumidor, porque é demais, é demais. Isso aí aumenta tudo. Já se viu o mês passado, estava 3, agora está 4,28. E olha que o preço a R$ 4,28 ainda está abaixo da média do estado, que é de R$ 4,30. Segundo o Sindicato de Combustíveis Minerais de Florianópolis, a média do preço praticado na capital é de R$ 4,49. Hoje no estado de Santa Catarina nós temos mais vários preços, nós não temos um preço uniforme. Na Grande Florianópolis, por exemplo, é um dos preços mais caros que existe no estado. Os postos de gasolina eles estão pagando na faixa de R$ 3,91, R$ 3,92. Se ele paga R$ 3,91, R$ 3,92, ele não tem como vender esse produto com a margem inferior a 20%. Então, R$ 3,91, R$ 3,92 com em torno de 20%, isso tu vai ter um custo de gasolina a R$ 4,69, R$ 4,59, R$ 4,69, que é onde se situa o preço hoje na capital. Mesmo em meio à pandemia, as refinarias continuam reajustando os valores brutos do preço do combustível. Foram 3 altas no preço somente em setembro. Toda essa mudança acontece de acordo com a movimentação de mercado. O preço do dólar e a nova base de cálculo do ICMS trazem reflexos na bomba e no bolso do consumidor. No estado inteiro, na última avaliação que o governo estadual fez, e ele faz quinzenalmente, para poder cobrar o ICMS, estava em 4,18. Nós poderíamos dizer que a média no estado está na faixa de 4,25 a 4,30 hoje. Quem se sentir lesado, achar que houve um aumento abusivo nas bombas, deve fazer a denúncia ao PROCON. Terça-feira foi de muita chuva para Santa Catarina, o que acabou gerando um alerta feito pela Defesa Civil para alguns municípios onde há risco de deslizamentos. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Marco Búrigo, que está ao vivo de Criciúma e vai nos dar esses detalhes. Marco, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, hoje foi o segundo dia consecutivo de muita chuva em praticamente todas as regiões do estado e com muito risco de deslizamentos em várias cidades. Pelo menos 10 cidades de 20 que existe uma preocupação segundo a Defesa Civil, 10 cidades têm risco de deslizamentos e todas aqui no sul do estado, entre Criciúma e Praia Grande. E é justamente o município de Praia Grande a situação mais complicada, porque choveu mais de 130 milímetros nas últimas 48 horas, o que causou bastante prejuízo na cidade, com danificação aí para pátios, lavouras e também deixando casas debaixo d'água. Enquanto isso, as polícias rodoviária federal e também estadual, elas continuam fiscalizando as rodovias aqui pelo estado. E na Serra do Rio do Rastro, ontem, a serra foi interditada para a remoção de uma barreira que caiu no trecho que passa pelo
município de Lauro Miller. Na Serra do Corvo Branco, em Urubici, uma pedra caiu sobre a pista e o trânsito teve que ser interditado também. Uma situação parecida aconteceu hoje pela manhã aqui na região de Criciúma, na Via Rápida, a rodovia Aristides Bolan, na ligação Criciúma com a BR-101, quando um barranco de terra acabou caindo sobre a pista, interditando no sentido BR-101. Lembrando que qualquer emergência, a população pode utilizar aí os números tanto do Corpo de Bombeiros como da Defesa Civil, ou pelo 199 com a Defesa Civil, ou então pelo número 193 do Corpo de Bombeiros. Eu volto com você, Bruna. Obrigada, Marco, pelas informações, e fica aí o alerta importante para a população aí, principalmente do sul do estado. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h20 da noite e uma ótima noite para você. Até lá.